Boa noite a todos. Em seguida vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos aguardar então o nosso horário. Pelo meu relógio aqui ainda falta 2 minutinhos. Deixa eu pegar um evangelho aqui. Aí em cima. Tem lá? Ah, tá aí. Estou com os dados móveis aqui, não tá tão bom. Boa noite a todos. Se alguém puder confirmar para mim como é que está o som, por favor. Boa noite a todos. Se alguém puder confirmar para mim como é que está o som, por favor. Beleza. Ótimo, então já estamos no nosso horário. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de hoje. O meu nome é Marcelo e em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu vou conduzir o nosso trabalho na noite de hoje. A atividade dos sábados, como boa parte do pessoal já sabe, ela é uma atividade dialogada. Eu apenas conduzo aqui o tema que é proposto. E então eu conto com a participação de todos, para que com seus comentários nós possamos construir o entendimento acerca do tema que vai ser proposto na noite de hoje. Antes de iniciar então propriamente dito o tema, a gente vai fazer uma prece. Peço que todos me acompanhem. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, ao anjo da guarda de cada um que está presente nessa atividade, que nos acompanhe na atividade de hoje, que nos inspire, que nos intua e que possamos, conjuntamente, abordar os ensinamentos do Mestre Jesus aos quais nos propomos nessa noite. Que a nossa atividade possa transcorrer num clima de harmonia, de paz, e que após toda essa nossa conversa, consigamos introjetar nos nossos cotidianos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, tudo aquilo que venhamos aqui debater. Sendo assim, pedimos autorização para iniciar a nossa atividade de hoje. Pois bem, o tema de hoje ele está previsto lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item que nós escolhemos para nossa conversa é o item 5. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então tá. Eu sempre, antes de começar a debater, proponho que a gente leia um trecho, então, desse item, que vai servir como base para o início da nossa conversa. Então, diz lá o item 5. Vou pegar aqui. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Esse é o item 5. Logo em seguida, no item 6, a gente vai observar que esse item trata do perdão. E eu vou ler aqui o trechinho para a gente aproveitar também na nossa conversa. Na prática do perdão, como em geral na do bem,
não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não vos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Pois bem, então aqui a gente já percebe que esse item está falando muito em inimigo. Então vamos ver lá no dicionário o que essa palavra significa. Inimigo é aquele que se encontra em oposição, é aquele que se mostra hostil, contrário, funesto ou adverso. Aquele que milita em campo contrário. Pois bem, a nossa atividade de hoje, então, ela está proposta com a seguinte questão: por que devemos nos reconciliar com os nossos adversários? Quando eu comecei a elaborar aqui uns questionamentos que embasam a nossa conversa, eu percebi que antes de enfrentar propriamente dita essa pergunta, eu acho que nós temos ainda duas etapas anteriores que a gente precisa entender antes de partir para esse questionamento mais profundo, que é a necessidade de a gente se reconciliar com os nossos adversários. A gente precisa entender primeiro quem são os nossos inimigos. Então eu gostaria que o pessoal me ajudasse aí a gente identificar quem são os nossos inimigos. Bom, o dicionário lá nos diz então que é aquele que se encontra em oposição, aquele que se mostra hostil, contrário, funesto ou adverso. A palavra inimigo, quando a gente, a prima face, quando a gente ouve ela, a gente imagina aquela pessoa que nos deseja o mal, aquela pessoa que está ali deliberadamente praticando uma atitude que vai me prejudicar. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem acerca dessa palavra, inimigo. Mas será que é só esse que é o meu inimigo? Será que eu tenho que entender cada pessoa que está em desacordo com o meu entendimento, com a minha compreensão, com as minhas crenças, como um inimigo, só porque ela é hostil ao que eu penso? O Luiz está aqui comigo e já vai participar. Nós temos inimigos de fora ou dentro, né? Uhum. Então a grande questão é quem são realmente os nossos inimigos? Estão em nós, o próprio inimigo? Esse é o questionamento que eu fiz. Quem são os nossos inimigos? O Luiz está me dizendo aqui que podem ser externos, mas pode ser internos. Sim. Qual deles é o maior, Luiz? O que tu acha? Bom, eu acho que um dos maiores inimigos da gente, né, é o... Eles, me parece, são em primeiro... Bom, pessoal, eu peço escusas, nós estamos aqui com um problema de conexão na internet, mas volto então ao comentário que o Paulo fazia. Alguns deles, me parece, são em primeiro lugar as nossas imperfeições. Vai justamente ao encontro daquilo que o Luiz estava nos colocando aqui ao vivo. As nossas maiores imperfeições, manifestamente o orgulho e o egoísmo, então, são os nossos maiores inimigos. E em segundo lugar, os inimigos internos. E uma terceira situação, eu tenho consciência disso? Se eu tenho consciência disso, muitas vezes eu não tenho consciência disso, Luiz. Eu acho que todos os problemas que eu enfrento, todas as situações difíceis que eu enfrento, elas são ocasionadas por agentes externos. Eu não consigo perceber que eu me coloco em situações de dificuldade fruto do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, enfim, das minhas imperfeições, como o Paulo nos comentou aqui. Tá? Mas só identificamos as agressões de fora porque bate em nós. Porque muitas vezes nós temos lá internamente essa imperfeição. A Regina nos comenta aqui, muitas vezes somos nós mesmos. Bom, então parece que estamos aqui construindo um consenso de que os nossos maiores inimigos somos nós. Bom, então o nosso tema aqui é reconciliação com os inimigos. Então, eu tenho que entender que eu tenho que me reconciliar comigo. Mas como é que tu enxerga isso? Está lá numa mensagem de Santo Agostinho no Evangelho, que conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Então eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso me autoconhecer, me autoanalisar, identificar quais são essas minhas imperfeições
E não só identificar, eu tenho que trabalhar para que eu possa superá-las. E a reconciliação se dá exatamente, né? Como é que quais os mecanismos para mim lidar com este orgulho e egoísmo? O exercício da caridade, em primeiro lugar. Né? Através do exercício da caridade, nós vamos vencer, muitas vezes, a questão do egoísmo. O orgulho já é um pouco diferente. E talvez seja, eu identifico esse como sendo, talvez, o defeito, a imperfeição mais difícil de ser vencida. E os espíritos nos dizem, eu costumo sempre comentar isso, a gênese de todos os problemas humanos é o orgulho e o egoísmo. Então, o egoísmo, que todos nós temos, todos nós, não há ser aqui nesse plano que não tenha esse defeito, ele faz com que eu pense primeiro e exclusivamente em mim. Não tem aquilo que Jesus nos dizia, que era a prerrogativa e a necessidade de amar ao próximo para eu chegar até Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Eu preciso amar o próximo para alcançar o caminho da evolução, da iluminação. Se eu não fizer esse movimento de amar o próximo, que é justamente o contrário do egoísmo, né, Paulo? Eu não vou alcançar, eu não vou vencer essa situação. Mas esse movimento faz com que tu enxergue o meio e não enxergue a ti mesmo. Exatamente. Então eu tenho que sair de dentro de mim. Mas antes eu preciso identificar a minha imperfeição, aquela que mais me incomoda. Se eu não trabalhar ela, eu não vou conseguir vencer. Perfeito. Vamos ver o que diz a Michelle aqui. Ao nos entendermos como humanos, entendendo que cada um tem o seu alcance, fica mais fácil de perdoar. Tanto a nós mesmos, quanto aos nossos familiares, amigos e a todos. Bom, a Michelle toca num ponto importantíssimo e que muitas vezes a gente não compreende a dificuldade daquele que está nos agredindo, a dificuldade daquele que nos causou um incômodo, muitas vezes na família, como ela diz aqui, amigos, nas relações de trabalho. Essas pessoas muitas vezes estão passando por dificuldades, estão lá com as suas lutas internas e essas dificuldades acabam muitas vezes ocasionando essas manifestações adversas contra nós. Nós temos que buscar entender essas dificuldades. E isso é compreender a natureza humana em que vivemos, o estágio de evolução que todos nós aqui estamos, que é muito parecido. Nós estamos muito nivelados aqui, nós temos uma condição muito parecida um com o outro. A compreensão dessa situação vai facilitar o perdão. Porque eu ainda entendo que aquele sujeito que está ali me agredindo está enfrentando uma situação adversa, eu tenho mais facilidade de perdoar ele. Porque quando eu estou passando por uma dificuldade e eu cometo as minhas barbaridades, tudo que eu quero é que alguém me compreenda, que alguém me perdoe e que entenda que naquele momento eu não estava nos meus melhores dias. Mas posso falar? Pode. Mas o orgulho e o egoísmo impedem que tu faça esse movimento Sim. de querer entender o outro. Sim. Né? Ele, ao contrário, ele julga. Sim. Né? Sim. Então, assim, e essa condição é o caminho mais errado que a gente toma. A gente já vai imediatamente por a parte instintiva. Sim. Né? Que é a parte da conservação da espécie. Né? É isso aí, Luiz. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. A Regina está nos colocando que Santo Agostinho nos fala que façamos uma revista diária das nossas ações. Perfeitamente. Aquele inventário diário, chegar no final do dia, refletir o que eu fiz de bem, o que eu poderia fazer de bem e o que eu deixei de fazer. Compreender, entender, se autoconhecer. Vamos ver o que diz a Fernanda. A Eduarda perguntou aqui se precisa amar todos os próximos, se não poderia ser 90%. Bom, nós ainda não estamos no estágio de amar 100%, né? Nem 50%, o Paulo está me dizendo aqui. Se a gente conseguir amar 90%, tá ótimo. Tá certo, Eduardo? Tá ótimo. Pode, Paulo. Seria então lícito pensarmos que o nosso inimigo é um instrumento que Deus coloca na nossa vida para quebrarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo? É uma oportunidade. Aquela situação em que esse inimigo me coloca é justamente o momento em que eu vou exercitar tudo isso que eu estou falando aqui. Será que quando eu for agredido por aquele que eu digo que é meu inimigo,
eu vou ter essa capacidade de discernimento, de entender, olha, ele está numa situação difícil, ele fez isso por isso, por isso, por isso. Será que eu vou conseguir? Porque isso vai dizer muito mais sobre mim do que sobre o meu inimigo. Será que eu estou capacitado a perdoar? Será? Pois bem. Mas aí nós vamos então entrar propriamente na pergunta que foi proposta por hoje. Por que nós devemos nos reconciliar? Não posso simplesmente ter um inimigo, uma inimizade e, olha, tratar de não me reconciliar. Não, esqueço, deixo aquela inimizade de lado, toco a minha vida e aquela situação vai ficando por lá. Porque a pergunta é essa, o porquê que nós devemos nos reconciliar? Vamos ver se alguém nos respondeu aqui. Maria Rosali nos diz que através dos nossos pensamentos é que atraímos o bem e o mal. E se atraímos o mal, certamente estamos dando chance para os nossos inimigos se aproximarem. Exatamente. O porquê que devemos nos reconciliar com o adversário ou o inimigo é porque está estabelecido na lei que devemos amar até mesmo os inimigos. Tá, mas por que está estabelecido na lei, Paulo? Porque é a lei de amor. Tá, mas não é a lei de ódio. Vamos aprofundar um pouco mais. Jesus nos diz, vai e te reconcilia com o inimigo antes de oferecer a tua oferta aqui no altar. Por que ele diz isso? Tem uma motivação para ele dizer isso. Porque tu tem que estar com a tua consciência em paz. E a minha consciência em paz. Ou seja, eu exercitar o perdão. Por que eu tenho que exercitar o perdão? Mas antes do perdão, tem o arrependimento. O arrependimento. Tem que estar arrependido. Tem que estar arrependido. Porque senão esse então é um perdão processo. É um processo. É um processo. Como é que ele começa? Primeiro o arrependimento. Depois o perdão depois e depois a reparação. Depois a reparação. Então quando Jesus nos diz lá, vai e te reconcilia com o teu adversário. Por que ele diz isso? Porque ele diz lá no início, a gente precisa amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo nem perdoar ele? Tudo se liga, né? Tudo tem uma ligação. Fala, Luiz. A gente tem que seguir leis, concorda? Se a gente não segue as leis, se a gente comete infração na lei, tem um efeito. Né? Então, o efeito qual é? Uhum. O efeito é de todas as ordens. Por exemplo, a gente, quando passa um sinal fechado, se tem uma câmera ali, vem a conta pra gente. Né? Sim. Para a lei de Deus é a mesma coisa. Conta vai chegar na frente. Vai chegar de várias formas. Vai chegar com efeitos no corpo físico, efeitos de ordem mental, né? Então, assim, isso não tem como fugir, tanto é que está lá. Não tem como fugir da lei, né, Luiz? Vamos ver o que diz Arlete aqui. Aos 80 anos aprendi que o inimigo, entre aspas, só me ajudou e ajuda a crescer. É exatamente o que o Paulo comentou aqui há pouco atrás. Às vezes, aquela inimizade, aquele ser que só nos fustiga, nos atormenta, que nos chama a atenção para nossas imperfeições, ele está ali justamente para isso, para que a gente perceba dentro de nós as nossas imperfeições. Pode ser até para não ser igual a ele, mas aí já tem um ensinamento. Então sempre tem um ensinamento em todas as situações que a gente enfrenta. Vamos ver o que diz a Jane Macedo aqui. Divaldo Franco diz que tem inimigos, mas que ele não é inimigo de ninguém. Se não absorvo os sentimentos de quem me deseja o mal, não tenho inimigos. Vou ler o comentário seguinte para ver se complementa. Não desejar o mal e não retribuí-lo já é o primeiro passo para aprender a amar. O amor é um aprendizado. Exatamente. Então, ali no primeiro comentário da Jane, ela comenta que Divaldo diz que não tem inimigos. Ele não tem inimigos. Se as pessoas se dirigem a ele com sentimentos não muito louváveis, me ajuda o Paulo aqui, isso é o problema daquela pessoa que está lá. Ele não atrai para ele aquele sentimento, porque ele não está naquela conexão de receber aquela vibração não muito boa. Ele se coloca numa situação de amar mesmo aquela pessoa que está ali lhe desejando mal. Quando ele faz isso, ele quebra a corrente e aquele sentimento daquela vibração não muito boa não alcança ele. Ao contrário, se eu me manter naquela mesma vibração ruim, daquele sentimento ruim que está vindo lá daquela pessoa que está me desejando mal, bom, aí eu vou entrar em conexão com ela. Entrei em conexão,
eu vou emitir aquelas minhas vibrações para ela, mas eu também vou receber dela as vibrações menos louváveis, como Paulo diz aqui. A Jane então diz que não desejar o mal e retribuí-lo já é o primeiro passo para aprender a amar. O amor é uma aprendizagem. E a Nilva nos diz, nós temos a capacidade de nos colocar sempre como vítimas. Sempre o outro que faz alguma coisa, nos faz alguma coisa. Até que chega o momento em que conseguimos entender o que se passa e assim reconciliar conosco e com o outro. Aprendizado. Exatamente, Nilva. Geralmente a primeira compreensão que nós temos de uma situação é que eu sou a vítima, eu estou sendo atacado, aquela pessoa está me fazendo mal e eu vou me colocar naquela situação de vitimização. Bom, a gente precisa compreender essas atitudes, esses atos de uma maneira mais ampla, ver o que tem por trás dessas manifestações. O Paulo colocou aqui e a Jane também nos colocou que muitas vezes esses inimigos, então, ou essas atitudes que vêm de adversidades nossas, elas são para nos demonstrar alguma situação, algum sentimento nosso, ou para que a gente ache de uma determinada maneira, até para perdoar ele, para a pessoa compreender que existe o perdão. Deus age em nós através do outro. Exatamente. Então essas situações a gente tem que compreender, avaliar elas. Muitas vezes a gente tem que ter a capacidade de nos colocar do lado de fora da situação, nos avaliar como se fôssemos um terceiro e ver realmente qual é a realidade que está inserida ali. E diante disso, a partir da percepção dessa realidade, tomar a melhor atitude. Muitas vezes perdoar, silenciar, ouvir e algumas vezes responder. Porque talvez aquela situação careça de uma resposta. Talvez aquela pessoa que está ali te fustigando, ela careça de uma explicação. Ela careça de uma palavra tua que vai despertar nela uma situação que talvez ela não estivesse percebendo. Então esses conflitos que a gente tem com o que a gente chama de inimigos, muitas vezes são oportunidades para a gente dirimir algumas situações que a gente não está entendendo. Construir a humildade. Construir a humildade, exatamente, Paulo. O sol não gira em torno de ti. Não gira, né? O mundo não gira em torno do meu umbigo. A Arlete Romano nos diz que me visita diariamente hoje, eu abraço com preces. Eu acho que aquela inimizade que ela tinha anteriormente mencionado, viu? Ela construiu essa situação. Tinha ali uma adversidade com uma pessoa, um inimigo, hoje em dia é um amigo dela que ela abraça com preces. Conseguimos ansiosa como sempre. Nilva, acho que está complementando lá o outro comentário dela. Né? Bom, vamos ver o que mais temos aqui. Eu estou com problema de rolagem na minha tela, que não está rolando. Depois do Fábio, tem alguma coisa, Paulo? Não. Não? Bom, então a gente está compreendendo aqui que muitas vezes quem a gente considera nosso inimigo não é nosso inimigo. São pessoas que estão no nosso dia a dia, na nossa caminhada, para nos despertar de algumas situações que nós precisamos superar. Fala, Paulo, Luiz. O inimigo não estava fora. O inimigo não estava dentro, fora. né? Ele estava dentro. Estava dentro. Nós temos muito... Retornou, pessoal. Peço desculpas mais uma vez, mas nós estamos aqui com um problema na conexão. Eu havia parado, então, no ponto em que eu dizia que essas dificuldades, esses atritos que nós temos, eles são frutos das nossas imperfeições, da maneira como eu me porto nesse plano ainda, decorrente do meu estágio de evolução. Eu ainda não tenho capacidade de conviver plenamente em harmonia com todo mundo. Com alguns que eu tenho um pouco mais de afinidade, eu convivo melhor. Com outros, eu não tenho essa capacidade ainda. E nós estamos aqui justamente para desenvolver essa condição. Esse plano que nós vemos de provas e expiação é justamente para isso, para que a gente vença essas imperfeições. Se eu sou um ser brabo, irritado, que não se relaciona bem, eu tenho que vencer essa situação. Eu tenho que vencer essa condição. Tenho que me tornar mais aprazível, tenho que aprender a conviver melhor com o meu semelhante, e isso talvez seja a missão que eu tenho aqui nessa reencarnação. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Depois de tudo, Fábio, tem alguma coisa, Paulo? Não temos? Só tem a Tânia Maria, mas está dizendo que está assistindo. Pois bem. Luiz, quer colaborar com mais alguma coisa, por favor? Tá aí com o dedinho levantado, por favor. Na verdade, né, sempre tem a ver com a forma que a gente enxerga o mundo. Né?
quando a gente está receptivo, quando a gente está exercitando o amor, né, quando a gente está desejoso de fazer a caridade, a gente enxerga um mundo que aqui tem uma pessoa para exercitar a caridade, aqui tem uma pessoa para compreender, aqui tem pessoas que vão me ajudar a produzir virtudes. E aí muda tudo. Bom, estamos então nos encaminhando para o final. Eu gostaria também de chamar a atenção nesse final dessa nossa conversa, que também temos que respeitar o tempo daquela pessoa que se sentiu ofendida, que se sentiu agredida. Nós não podemos exigir da pessoa agredida, da ofendida, que ela tenha o mesmo tempo de resposta àquela agressão que eu acho que ela deva ter. Então eu tenho que entender isso. Não sou eu que vou determinar para a pessoa que eu agredi, ou para uma pessoa que eu vi sendo agredida, quando que ela tem que exercitar essa reconciliação e esse perdão. Porque é essa pessoa que foi ofendida que sabe dentro do coração dela qual é o momento em que ela vai estar pronta para essa reconciliação. E eu não posso avocar para mim a condição de dizer, fulano de tal, tu tem que perdoar Beltrano. Não é assim que funciona. Porque aí eu vou estar interferindo no sentimento da pessoa, no entendimento da pessoa, e isso não cabe a mim. Eu tenho que saber de mim. Eu estou apto a me reconciliar, eu estou apto a perdoar. Isso é um exercício pessoal, intransferível. Não posso exigir de ninguém que faça esse movimento no tempo em que eu acho adequado. Vamos ver o que diz a Rosalie aqui. Tem situações na vida que não temos alcance de entender, achando que aquela pessoa queria nos fazer o mal, e passando um tempo, conseguimos perceber que foi feito melhor no momento e a pessoa queria nos alertar do acontecido. Exatamente, Rosalie, a gente está falando aqui, então, da compreensão da situação. Naquele momento anterior, eu achava que aquela atitude era para me prejudicar. Passado um tempo, a minha compreensão talvez tenha mudado, talvez eu tenha evoluído, talvez eu tenha enxergado a situação de uma forma diferente, e eu percebo então que aquela situação que a pessoa estava tentando colocar para mim era para o meu bem. Então o que mudou aqui? A atitude lá foi a mesma, né? O que mudou foi a minha compreensão acerca daquela situação. Lá eu achava que era por uma mal, agora eu percebo que não, olha, de repente o cara está me dizendo uma coisa ali, talvez eu tenha que ouvir, porque pode ser que ele tenha razão. Porque a gente passa por essas etapas. Isso é o nosso caminho de evolução das situações, nossa sabedoria, o nosso conhecimento que nós estamos aqui construindo. A gente não nasce pronto, né, Paulo? Toda relação gera atrito. Toda, né? Toda. Até com mulher? Até com mulher. É mesmo? É, claro. E ainda mais se o cara é casado com essa mulher. Se o cara é casado com a mulher, dá mais problema. O Paulo tá me dizendo aqui que quando a gente é casado, a gente tem uma mulher que tem mais problema. Ah, tá. Bom, a Arlete nos diz, entre o ódio e o amor tem um pequeno espaço, só cabe a palavra amor. Exatamente, Arlete. Bom, nós estamos aqui sobre a hora, gente. Nós temos aqui um tempo para obedecer a conversa, ela rende, porque esse tema ele é muito instigante, né? Todos sofremos isso. Todos nós sofremos, todos nós temos inimizades, todos nós temos atritos, todos nós adversários, né? Imagina, quando a gente fala em inimigos, a gente imagina aqueles personagens assim, que tá lá tramando uma situação para me prejudicar. Parece aquelas coisas de novela, né? Mas não é assim. A gente precisa compreender, como eu disse aqui lá no início da nossa conversa, que às vezes esses atritos esses problemas que a gente tem com os outros, eles são mais fruto da nossa incapacidade de perceber as situações, da nossa incapacidade de reagir diante das situações, é fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade. E quando a gente conseguir perceber essas situações, nós vamos conseguir nos libertar dos inimigos, dos nossos adversários. Porque não vai ter mais inimigo, porque nós vamos conseguir nos amar totalmente, completamente, então nós não vamos ter mais sentido nenhum em ter inimizades. Os inimigos internos foram dominados. Quando dominaram, então, Paulo, para encerrar, quando dominarmos então nossos inimigos internos,
não teremos mais inimigos externos. Então tá, encerramos assim então nossa conversa. Quero agradecer mais uma vez então a participação de vocês que não me deixaram falando sozinho aqui. Essa nossa atividade de sábado, eu acho ela muito interessante porque a gente consegue conversar aqui sobre temas do Evangelho, trazer eles para o dia a dia, para as nossas relações pessoais, e a partir daí a gente cresce. A gente usa a palavra de Jesus aqui, que é tão clara para nós, no nosso dia a dia, para crescer e para melhorar, não é? Certo? Então tá, pessoal. Bom, hoje, como é sábado, né, nós temos a nossa irradiação para os nossos amigos suicidas. Vou convidar o nosso amigo Paulo, que tá aqui do lado, para fazer hoje esse trabalho. Pode ser, Paulo? Pode. Pode? Então tá, mais uma vez eu agradeço a todos pela participação, pela colaboração e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos à nossa irradiação de imediato. Somente aqueles que conhecem a aflição, a dor, pode se compadecer de um irmão que cometeu suicídio. Compreender que ele estava sobremaneira atormentado pela dor, pelo sofrimento, pelas aflições, e desejando livrar-se delas, extermina com seu corpo, na vã expectativa de também se livrar destes percalços da vida. Tenhamos todos nós a ciência e a consciência de orar por esses irmãos, porque eles continuam sofrendo. Agora, a uma amplitude maior ainda. É necessário aplacar essa dor. E as nossas preces, as nossas vibrações possuem esta qualidade. Diminuir essas dores, esses sofrimentos. Dar-lhes momentos de tranquilidade, mesmo que por breves instantes. São irmãos que sofrem, continuam sofrendo. Muitas vezes, pela sua consciência culposa, agravam as suas próprias situações e não dão espaço para que os benfeitores se acerquem e dê a eles o tratamento necessário. Rogamos a Ti, Mestre, o amparo, a misericórdia aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Uma parcela deles estando reencarnadas para resetar o seu reajuste com a lei de Deus. Muitos têm encarnação após encarnação voltado a essa prática. Eles vivem um dilema. O seu passado já lhe diz que no primeiro obstáculo, nas primeiras dificuldades, o primeiro pensamento que ocorre a eles é o suicídio. E muitos nesse ímpeto cometem novamente. Que possamos envolver em serenidade esses irmãos. Em paz, em esperança, dizer a eles que a cada minuto, a cada hora, a cada instante, Deus muda o panorama de nossas vidas para melhor. Basta que tenhamos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Por isso te peço, Mestre, que não deixe essas criaturas na solidão. Que tu possas movimentar as forças siderais para colocar criaturas solidárias junto a estes. Mas também junto àqueles outros que estão planejando o suicídio, estão na ideação dele, ou estão nesse instante fazendo uma tentativa. Que possamos aqui envolvê-los em esperança, trazendo a tua augusta figura, Mestre, para que ele possa ser tocado em seu coração e adiar o tentame. Mesmo que por breves instantes, algo de bom pode acontecer aí e vai acontecer certamente. Porque Deus é amor. E o amor nos quer vitoriosos. Agradecemos a todos que, unidos aqui,
oramos pelos nossos irmãos suicidas, muitas vezes esquecidos até mesmo pelos seus familiares. Que Jesus os abençoe. Vamos agora à nossa prece de encerramento, aquele momento em que nós que estamos em casa e nós que estamos aqui no Centro Espírita recebemos essas bênçãos dos benfeitores e também a magnetização das águas para quem as expôs. Neste instante, Mestre, com o concurso dos benfeitores que estão conosco, onde quer que estejamos, estamos sendo atendidos por essas vibrações altamente significativas, banhando-nos em vibrações benfazejas, atendendo às nossas necessidades particulares, segundo a vontade de Deus. Da mesma forma que as águas, porventura expostas, estão sendo magnetizadas. Somos carentes, querido Mestre, destas energias benfazejas, porque no dia a dia, na nossa pouca qualificação em nos conduzir na vida, desgastamos em demasia estas energias, em detrimento da nossa evolução. Venha nos ajudar. Nesta hora, repõe as energias que gastamos hoje, a fim de que tenhamos novo ânimo e a esperança se renove em nós, mas, sobretudo, que o dia de amanhã seja excepcionalmente melhor do que hoje, porque o amor de Deus está a nos sustentar em qualquer situação. Jesus conosco é a vitória. Assim seja. Agradeço-vos a participação em nosso modesto encontro, convidando-os para o momento diário de oração amanhã às 9 horas em ponto, ou em outro momento, aqui nessa plataforma, quando teremos, portanto, uma atividade presencial e virtual. Boa noite